importante que vocês saibam, em primeiro lugar, que a meditação não é, né, ficar numa postura de lótus, fazer gestos com as mãos, respirar e não pensar em nada. Não é só isso. Isso sim faz parte da meditação, mas não é o todo, não é assim que acontece. E não pensar em nada é um processo muito avançado da meditação. Então, um erro muito comum é achar que não pensar em nada é a meditação, e não é isso. Este sim é um processo da meditação, mas não é o principal. Antes disso, você precisa aprender outras técnicas para chegar, enfim, nesse estágio onde você consegue não pensar em nada. É muito difícil, porque a gente está condicionado a pensar o tempo todo. E um dos processos que você começa aprendendo na meditação é observar os seus pensamentos. Eu quero trazer as dicas, né, para facilitar o processo de meditação, os desafios normalmente encontrados na meditação, como eu não consigo parar de pensar, ou eu não tenho tempo para meditar. Então eu vou trazer dicas muito válidas para vocês resolverem essas questões. A prática em si da meditação, eu vou ensinar como na prática você vai realizar a meditação, como aperfeiçoar essa prática, porque existe sim um jeito de aperfeiçoar a meditação. Existem vários tipos de meditação, não é simplesmente sentar, né? Sentar, respirar e não pensar em nada. Não, existem inúmeras práticas de meditação, como, por exemplo, chegar numa projeção astral através da meditação, ou como fazer conexão com seres multidimensionais através da meditação, ou como simplesmente relaxar sua mente e provocar o autoconhecimento e estar bem, mais sintonizado com o universo, ou mais equilibrado emocionalmente. Então vou trazer também essas questões, dúvidas comuns, mais experiências que eu tive, que eu quero compartilhar com vocês. Enfim, vou trazer tudo que for relacionado à meditação e que eu puder compartilhar, até onde eu puder. A meditação, assim como aprender um instrumento musical, ou um idioma, enfim, a cozinhar, enfim, qualquer outra prática, precisa de dedicação. Mas com uma diferença: a meditação, ela não é difícil, tá? Você pode fazer em qualquer lugar. Digo qualquer lugar, você não precisa de um lugar específico para isso. Óbvio que você não vai fazer num estádio de futebol, no meio do shopping, né? Precisa estar muito evoluído. Uma vez eu até vi em um aeroporto, a gente estava esperando um voo e estava atrasado, aquele estresse, e eu vi um cara meditando no chão, no meio de todo mundo. O cara era muito evoluído, porque para conseguir fazer isso num lugar tão tumultuado, eu admiro muito a persistência dele, foi muito bom. Mas enfim, voltando ao assunto, a prática, precisa de prática, precisa insistir, tá? E depois que vocês aprenderem e conseguirem de fato colocar a meditação como um hábito, e vocês perceberem o quanto é gostoso, aí vocês vão, isso vai ficar fácil, aí vocês vão pensar, vão, né, olhar para o passado e falar: nossa, deveria ter meditado antes, porque realmente é muito bom, ajuda muito em vários aspectos da vida. Quando eu comecei a meditar, eu meditava antes de dormir, e eu acabava dormindo. Na época não foi um problema, porque eu sofria de insônia, e foi o primeiro benefício que a meditação me trouxe, então não foi tão ruim. Mas às vezes acontece, tá? De você meditar antes de dormir, ou meditar e acabar dormindo. Não tem problema, porque você acaba tendo um sono leve, gostoso, isso até ajuda. O problema é se você tem algum compromisso ou está meditando no meio da tarde, dormir e perder o horário, né? Mas depois, com isso, eu aprendi a meditar de formas diferentes, o que me ajudou a não dormir. Hoje em dia eu consigo meditar antes de dormir, deitado, com a luz apagada, com uma frequência, né, com uma música calma. Eu não durmo mais, porque eu mudei o meu modo de meditar, e eu vou ensinar tudo isso para vocês. O meu ensinamento é mais trazer na prática o que aconteceu comigo. Eu acabei aprendendo sozinho, óbvio, com leitura,
com vídeos assim como esse, com conteúdos que eu buscava, e a prática. Então eu vou trazer tudo o que aconteceu comigo, como eu venci o desafio, e espero que isso ajude vocês. A meditação, ela não é apenas, né, para descansar, para relaxar, para desestressar, embora isso aconteça. Mas você, com a prática da meditação com o tempo, você pode perceber que ela pode mudar a sua vida, pode mudar seus hábitos, você pode adquirir hábitos mais saudáveis, você pode trabalhar com frequências, ter uma mente mais clara, controlada. Isso pode te ajudar em prosperidade. Eu já falei sobre isso, mas é algo que eu vou falar bastante no decorrer aqui desses vídeos, porque isso vai ajudar muito no esclarecimento de muita dúvida, tá? E aí, meu? Então, a partir do momento que a gente... Barico! A partir do momento que a gente fecha o nosso olho para meditar, a gente abre o nosso olho para dentro da nossa alma e se conhece, se entende, se escuta. Então é muito importante essa prática da meditação. E um ponto muito importante também é o tempo que você vai dedicar para a meditação. Você precisa de 5, 10, 15 minutos diários para praticar meditação. Se você não tiver 5, 10 ou 15 minutos do seu dia para você, tem algo muito errado e a gente precisa corrigir. Então o que eu quero aqui é estimulá-los a praticar a meditação, entender de fato como ela funciona e fazer com que isso vire um hábito. Normalmente as pessoas cuidam, né, da pele, cuidam do cabelo, cuidam da alimentação, cuidam do corpo, mas e da mente? Vocês cuidam da mente? A mente, ela é responsável pelo trabalho, por conduzir sua vida, pelos seus atos, mas você cuida da sua mente? Você exercita a sua mente para que ela seja saudável? E a meditação é uma das práticas que exercita a sua mente, né? Para que ela seja mais calma, para que você controle a sua mente, para você observar os seus pensamentos, ter o autoconhecimento e a partir daí conseguir ter uma vida mais leve, uma vida com mais racionalidade, de uma forma muito mais fácil e muito mais feliz. A meditação, então, como eu disse, não é desligar os pensamentos, não pensar em nada. Ela começa a partir do momento que você começa a observar os seus pensamentos, entender o que se passa na sua cabeça e a partir daí controlar os seus pensamentos, entender melhor sobre o que você pensa, se conhecer melhor e aí que a coisa vai fluindo, tá? Eu vou começar o conteúdo falando sobre os benefícios da meditação. E por que sobre os benefícios da meditação em primeiro lugar? Porque é importante que vocês saibam quais são os benefícios para estimulá-los a praticarem a meditação. Porque a meditação precisa de prática, ela precisa de consistência, precisa de uma disciplina, precisa que você persista no processo de meditação para que ele se torne hábito e para que ele tenha os efeitos que você vai precisar, os efeitos desejados, né? Primeiro dos benefícios, eu vou trazer a minha experiência, né, como os benefícios que me ajudaram muito em primeiro lugar. O primeiro deles é a insônia. Então, para quem tem insônia, a meditação é um remédio excelente, né? Você consegue acalmar a mente, né? O problema que eu tinha na insônia é que eu deitava para dormir, fechava os olhos e os pensamentos não paravam de vir. Vinha o pensamento do dia, conta para pagar, trabalho que eu preciso fazer, uma obrigação, sempre alguma coisa me incomodando. E quando você medita, você aprende a controlar esses pensamentos, você aprende a não deixá-los invadirem a sua mente naquele processo automático de que eles vêm, porque quando você fecha o olho para meditar, e muita gente fala, nossa, mas não para de vir pensamento na minha cabeça e eu não consigo meditar. Esses pensamentos, eles vêm o dia inteiro. A diferença é que você não percebe. Na meditação, você acaba percebendo esses pensamentos. E com a meditação, você começa a observar quais são esses pensamentos. E entender por que eles aparecem na sua cabeça. E aí as coisas começam a mudar, porque você começa a entender o que está acontecendo com você. Segundo benefício, encontrar respostas. Foi através da meditação que eu encontrei muitas respostas
para minha espiritualidade, para minha vida, e isso é muito comum, né? Porque quando você medita, já vou aproveitar o gancho para falar de outro benefício, que é o autoconhecimento. Você pratica o autoconhecimento, e através do autoconhecimento você encontra respostas que você até então não tinha. Mais um benefício: ansiedade. Então, a meditação é uma medicação contra a ansiedade, também porque, pelos mesmos motivos da insônia, a gente tem pensamentos o dia inteiro que nos forçam a agir o tempo todo, que nos forçam a estar sempre preocupados, e a ansiedade tá ali, né? Porque a gente vive uma vida muito acelerada, com informações que vêm de todos os lados, a gente é consumido por informações, e a gente consome informações o tempo todo, e a meditação ajuda a gente a acalmar nossa mente e ouvir o que realmente importa, e não consumir de tudo que chega para nós. E a gente aprende a entender os nossos pensamentos e colocar uma ordem neles, e isso ajuda muito nessa questão de ansiedade. Na prática vai ser mais fácil vocês entenderem como a meditação ajuda a reduzir a ansiedade. Depressão. A meditação também ajuda a reduzir a depressão. Através do autoconhecimento, da redução da insônia, da redução da ansiedade, automaticamente a depressão também é tratada. Então, mais um benefício aí que a meditação traz para nós. Descanso e relaxamento. Também é algo que a gente precisa hoje em dia, né? Descansar, relaxar, nem sempre a gente consegue, e a meditação traz isso também como um benefício. Então, no ato de você meditar, você relaxa o seu corpo, você relaxa a sua mente, você descansa. Às vezes uma meditação de 15 minutos é melhor do que 8 horas mal dormida. Então é muito bom, né, você tratar essa questão do relaxamento, do descanso através da meditação, porque é prático. Evolução espiritual. Você, através do autoconhecimento, através das respostas que você começa a ouvir, e através de conexões que você faz através da meditação, a sua espiritualidade melhora e muito. Ao meditar, você consegue elevar a sua frequência vibracional, e ao elevar a sua frequência vibracional, você se torna uma pessoa mais calma, mais feliz, protegida. Então, quando você está com uma vibração alta, nada de mal te pega, te afeta. Então isso já é, por si só, um benefício incrível da frequência vibracional. Mas além disso, com a frequência elevada, você se torna uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa próspera. Eu não estou falando apenas de prosperidade financeira, digo sobre prosperidade, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais querida, de ser uma pessoa que enfrenta os problemas com muito mais facilidade. A frequência vibracional traz a felicidade de uma forma diferente para você. Você começa a perceber em coisas simples da vida a felicidade. Você para de buscar a felicidade no tangível. Você começa a encontrar a felicidade em emoções, no simples, nos sentimentos, nas coisas que de fato importam nessa vida, né? Então, a meditação também ajuda na frequência vibracional, que para mim é um dos pontos mais importantes.